Esse é o desfecho que esse elenco merece. Que é subir, mas não ter o seu momento de glória em campo. Porque seria um escárnio com o torcedor, esses caras medíocres, com esse futebol bizonho, posando de herói dentro do gramado. De repente, o destino tá escrevendo o acesso da melhor maneira possível. Que é... E não há tempo que falte amor. Acompanhe o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral. Senta o dedo no like pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, o seu comentário. A gente tá trocando aquela ideia de vascaíno pra vascaíno. Que dia, hein? Que dia, cara. Eu tô aí na minha carreira de torcedor, família vascaína, com 31 anos. 31 anos aí que eu sou vascaíno. Já passei poucas e boas aí com o nosso Vascão, né? Mais poucas, vamos dizer assim, porque realmente está difícil ter alguma alegria com o Vasco nos últimos anos. Mas dessas tristezas aí que o Vasco fez, pelo menos pra mim, cara, essa tá entre as maiores, cara. Tava muito confiante aí que o Vasco ia confirmar seu acesso por tudo que viveu, que a gente viveu, né, no ano passado, uma 10ª colocação, esse time também aí horroroso, mas que tinha a oportunidade de cravar o acesso dentro de São Januário, lotado, contra um time que estava de férias, que só tinha ganhado do Náutico, tudo realmente perfeito pra gente confirmar o acesso, e aí um 3-2 Sampaio Corrêa. Cara, que porrada aí. É por esse motivo aqui que eu entendo completamente aqueles torcedores que estavam chorando ali, né? Tinha criança, a Globo mostrou vários torcedores chorando, o próprio Peck também sentiu o baque. Eu acho que a maioria dos vascaínos hoje sentiu esse baque aí, essa derrota para o Sampaio Corrêa. E aí fica aí a questão do Ituano e Londrina hoje, o Vasco podendo confirmar o seu acesso aí caso o Londrina ganhe do Ituano. Família vascaína, quero trazer aqui duas resenhas, dois desabafos. Quero saber se você concorda aí. Vou trazer aqui primeiro, iniciei aí com a Transamérica Rio de Janeiro, os desabafos aí que realmente representam o torcedor vascaíno nessa sexta-feira aí. Eu quero que você concorde e destaque algum ponto aí nos comentários pra gente trocar aquela ideia de vascaíno para vascaíno nesse momento complicado, difícil. Primeiro eu vou trazer aqui a resenha da Transamérica. Siga só. A sorte é que o Londrina ainda tem um fio de esperança. Tem. A sorte é essa, né? A coletiva do Jorginho, depois do jogo, quando ele fala, não, porque o Yuri sentindo dores, o Jorginho, por que você não disse isso antes do jogo? Porque aí a gente, né, agora, mudança tática pro abafa. Abafa onde, maluco? Abafa onde? Aonde que esse time do Vasco abafou em 2022? Aonde que abafou? Abafou é o cérebro do torcedor que não tá aguentando mais, cara. E aí o Jorginho veio com esse discurso. Não, porque o Yuri agora que ele vem falar que o Yuri tava sentindo, e aí modifica completamente uma análise. Mas não, vou colocar o time pra frente, o Palácio dando maior mobilidade no meio campo, e aí o gol. Primeiro gol do Sampaio, do Pará, foi exatamente onde o Yuri, em tese, estaria pra fazer o combate. Então, assim, é uma sucessão de erros e sempre tem uma desculpa. E aí ele finaliza com chave, né, de ouro, o Jorginho, a fala dele. Futebol é assim. Não, futebol não é assim, meu cara. Futebol não é assim. Não é pra ser assim. Tá? Com todo o respeito ao Sampaio Corrêa, com todo o respeito ao Londrina, com todo o respeito ao Operário, né, aos Cambal, não dá pro Vasco passar esse sufoco numa Série B contra adversários, cara, que não tem um dedo da história que o Vasco tem no futebol. Então o futebol não pode ser assim. Não pode ser assim. E o que aconteceu ontem em São Januário foi uma vergonha. Uma vergonha. O Vasco está contando com os jogadores da base, porque... e o Nenê também, que eu vou reconhecer o esforço do Nenê, tá? E os jogadores da base. Porque se depender... Thiago Rodrigues me leva um gol aos 55 minutos do segundo tempo, caçando borboleta. O que ele tava fazendo ali, cara? Ô, Gabriel Farias, por favor, me ajuda aí. Assim, inacreditável. Tem uma situação, ontem a gente falava sobre isso no programa. Geralmente eu gosto de esperar o jogo, não é pra ser engenheiro de obra pronta, mas porque assim, ficar fazendo análise prévia é difícil. Agora, algumas situações... É difícil até quando o treinador fala, né, que muda o esquema tático, depois que faz a lambança, não deu certo, aí não, porque o cara tava sentindo. Algumas situações, elas gritam assim no teu ouvido, ó, vai dar M, vai dar ruim. Ontem a gente falou aqui claramente, e não é porque o Gabriel entende muito, ou o Azevedo entende muito, ou porque qualquer outro comentarista aí da crônica esportiva brasileira... futebol que acompanha o Vasco nessa Série B, né? Cara... Pra que no jogo decisivo, no principal jogo do ano, você vai fazer uma mexida como aquela? Tirar o seu volante, que é líder de desarmes. Exatamente. É o líder de desarmes do campeonato. Com detalhe, se tivesse uma zaga confiável, cara,
Não tem. Mas o Vasco tem uma peneira lá atrás. É uma peneira. Aí o cara tira o Yuri pra botar o Palácios em tese de volante. O Palácios, com todo o respeito que eu quero aqui ter pelo atleta, pelo profissional, ele tá pesado, cara. Ele não aguenta mal fazer dele. Imagina ter que recompor e fazer linha de marcação como volante. Não, deu certo. O Sampaio Corrêa teve muito espaço à frente da zaga do Vasco, conseguiu o gol do Pará, conseguiu outras situações e conseguiu ser bem melhor do que o Vasco no primeiro tempo, mesmo o Vasco tendo saído na frente do placar. Então, assim, a mudança do Yuri, a retirada do Yuri, claramente foi um erro. O Jorginho, acho que quis tanto se consagrar ontem como grande nome do acesso, que acabou tomando uma atitude completamente equivocada e pagou caro por isso, porque a sorte, ela não vai sempre andar ao lado. O Criciúma já havia jogado mais do que o Vasco em São Januário. O Londrina já havia jogado mais do que o Vasco em São Januário. E o Sampaio Corrêa jogou mais do que o Vasco em São Januário. Sim. Só que ontem a sorte abandonou de vez. E o Vasco perdeu da forma que perdeu. Então, assim, o Jorginho complicou a situação do Vasco. E agora é muita fé, muita oração, muita mandinga pro Ituano hoje não vencer o jogo. Porque se o Ituano vencer, a gente vai ter um Ituano, Azevedo, com a moral lá no alto. Porque vai sair de um cenário de praticamente eliminado pra uma vitória simples em cima do Vasco em Itu pra confirmar o acesso. Então, assim, ontem... Vou concordar contigo, Thiago Rodrigues, bizonho. Outros jogadores do Vasco se apresentando num nível péssimo. O que é o Léo Matos, cara? Mas o Jorginho tá de brincadeira também. Eu falei ontem na transmissão, né? Eu acho que a 777 tem que providenciar uma plaquinha, uma dessas plaquinhas de rua, sabe? Que fica no poste. Coloca ali no cantinho ali daquele campo, qualquer um dos cantos. Coloca assim, Avenida Léo Matos. Vocês vão se lembrar do jogo contra o Criciúma, que o Vasco vai pro intervalo perdendo por 1-0, depois busca a virada. Eu trouxe o detalhe na transmissão que você até comentou que o Jorginho tava desesperado justamente com o lado direito. Lembra? Com o Danilo Boza e com o Léo Matos. E ontem a mesma coisa, só que tinha o Palácios, né? E no outro jogo pelo menos tinha o Yuri. Ontem não tinha o Yuri, mas tinha o Palácios. E o gol do Pará, o gol do empate, saiu justamente naquele lado ali. E aí tem um detalhe, né? O Léo Matos realmente muito mal, né? Um abraço ao Carlos Brasil, né? Mal montado demais, cara. Aí você não tem o lateral direito de reposição, o Léo Matos mal, ele tira o Léo Matos. O que ele faz? Ele desloca o Figueiredo, que era o melhor jogador do Vasco naquele momento. Era o cara que tava infernizando a defesa do Sampaio. Aí ele tira o Figueiredo da frente e coloca como lateral. Ele anula completamente o ataque do Vasco. Só na cabeça do Jorginho, né? Que o Figueiredo virou realmente o lateral direito. Eu não consigo entender isso, cara. E só pra fechar, Azevedo, percebe que o melhor momento do Vasco no jogo, os 20 minutos iniciais do segundo tempo, são com o Yuri, na função do Yuri. O Nenê um pouco mais solto e o Andrei, porque veja bem, o Andrei, quando você não tem o Yuri, o Andrei tem que segurar muito mais. Quando o Yuri entra, o Andrei fica mais solto pra chegar na área e cabecear uma bola como aquele cabeceou ontem. Só que, como eu falei, a sorte ontem abandonou. O Vasco jogou muito bem os 20 minutos do segundo tempo, pressionou o Sampaio. E o que aconteceu? Tomou um gol do Sampaio. E quando empatou já nos acréscimos, conseguiu tomar um ainda no último lance. Então nem todo dia a sorte vai andar ao lado. É torcer, Azevedo, pro Ituano hoje tropeçar. Porque esse é o desfecho que esse elenco merece. Que é subir, mas não ter o seu momento de glória em campo. Porque seria um escárnio com o torcedor, esses caras medíocres, com esse futebol bizonho, posando de herói dentro do gramado. De repente, o destino tá escrevendo o acesso da melhor maneira possível, que é o acesso confirmado hoje, com uma derrota, um tropeço do Ituano, mas sem um momento de glória pra gente que não merece momento de glória com a camisa do Vasco. Jorginho, Anderson Conceição, Thiago Rodrigues, essa galera não merece terminar como herói, não merece ter aquela imagem, não merece ter aquele vídeo bonito de um momento de glória em São Januário. Eles não merecem porque não estão à altura do Vasco. E aí, concorda aí com o jornalista que disse que seria ideal aí o Vasco conquistar o acesso, né? Londrina ganhando hoje e aí os jogadores do Vasco não iam ter esse momento de heroísmo, protagonismo e fica mais fácil, né, de não levar ninguém para disputar a Série A em 2023. Agora vamos trazer aqui o desabafo aí do jornalista da ESPN, que, cara, na moral, esse cara parece vascaíno. Se liga só. Cresce, mas empata por causa da torcida. Só uma coisa, para completar em relação ao Nenê, que eu acho que é um assunto interessante da gente abordar. Por exemplo, interessante porque você fica defendendo ele. Agora eu quero ver. Aí é interessante. Posso colocar meus argumentos? Vai. Então vamos lá. Por favor. O Nenê jogaria no Palmeiras? Não. Não. O Nenê jogaria no Galo? Não. Série A é outra coisa. O Nenê jogaria no Corinthians? Calma. O Nenê jogaria no Corinthians? Não. Claro que não. Por que o Nenê joga no Vasco? Sua opinião. Agora eu vou te dar a chance de você responder. Escassez técnica. Ele joga no Vasco porque o Vasco não tem um elenco, jogadores que tem esses times que a gente acabou de dizer. E aí agora eu já estou dando a minha opinião. E ele joga no Vasco porque alguma coisa ele tem que ele pode apresentar ao Vasco ainda. Ele tem uma bola parada boa, ele tem bom cruzamento e algumas vezes isso funcionou. Você tem razão, aí eu te dou razão. O Nenê, dou razão para você, pro Prates, pro professor. O Nenê não é mais um garoto, longe disso. O Nenê não marca como deveria marcar. Se o time quer aí, professor, tô com você. O técnico tem que fazer alguma coisa. Jogar com o Nenê, jeito, né? Nós queremos ter a qualidade ou o que o Nenê oferece no nosso time. Queremos. Temos que fazer alguma coisa para compensar. Ele não vai correr como os garotos correm. Ele não vai marcar. Ou então você não tem o Nenê. Fernando Diniz não joga com o Ganso? Concorda com o que eu tô falando, Prats? Então, mas ali
Você concorda com o que eu estou dizendo? Entendo o seu ponto, mas o Vasco acaba ficando refém, como diz o Prats, porque o Nenê não é um cara simples ali. Ô, Nenê, você vai ajudar só nos 20 minutos finais, você já tem 41 anos. Não, o Nenê quer jogar todas em 90 minutos. Não, aí o técnico, a hora que ele cansar e que ele não está ajudando mais nada, ele tem que sair. Mas é a personalidade do Nenê. E ali, percebendo a escassez técnica do Vasco, ele fala, pô, no meio desses caras aqui, eu me garanto. Mas só estava se garantindo por isso, bola parada, um escanteio aqui, outro ali. E o Vasco foi ficando refém. Ficou refém também da ideia de que em São Januário ia ganhar todas, estava invicto, não tinha perdido. Quase ganhou. E eu vinha falando isso. Quando chegar na reta final, o emocional vai pesar. Os jogadores ali já, pô, será que vai dar o acesso? E aí, em uma hora, estava se desenhando essa derrota em São Januário. E achou... Teve um lado bom. Por outro lado, pro Sampaio Correia teve mesmo. Não ganhava nenhuma. Pro Sampaio Correia teve um lado ótimo. Excelente. Não, ontem, porque o Breler falou na reta final. Eu estou me referindo à reta final. Ele não ganhava nenhuma fora, nem empatava. Fez 4 pontos em 2 jogos fora. Ganhou do Operário e empatou com o Sport. Senão você estaria numa situação pior. Depois de ter perdido 8 seguidas fora de casa. E só antes de passar pro Caco, o Vasco acreditou que dava para subir sem técnico. O Vasco falou, não, pô, Série B, a gente vai subir sem São Januário tá garantindo tudo, essa torcida maravilhosa. A gente vai com o São Januário. Que patifaria é essa? Você não... Depois da saída do Zé Ricardo, o Vasco ligou o modo ali automático e não, vai subir de qualquer jeito. E não é assim. A Série B também é um torneio profissional. Tem adversários, tem gente... E aí eu digo, é difícil dizer isso. O Vasco não merece subir. O Vasco tem futebol hoje de time de meio de tabela da Série B. Pelo que joga. Não merece subir? Como assim? Não merece subir. Passou o campeonato inteiro entre os 4 primeiros? Ilusório. Por falta... E aí, ele pode não ter um time maravilhoso, longe disso. Mas se não tem outros melhores para ficar entre os 4, ele vai merecer subir. O Vasco só merece subir pela torcida. Se a gente olhar ali a instituição, como o torcedor abraçou, mas pela bola. E aí, mas tem os outros adversários. A gente pode elencar 1000 problemas no elenco do Vasco, deficiência técnica, mas ainda assim, para a Série B, era mais do que suficiente. Esse elenco passar esse sufoco com esses jogadores, com o investimento que o Vasco tem, que só tá abaixo do Grêmio. Até em relação ao Cruzeiro, se a gente pegar ali jogador por jogador, é capaz do Vasco levar vantagem. E aí, para mim, vai ser o maior vexame da história do Vasco se não conseguir esse acesso. Tem vários vexames ali pontuais, tem o primeiro rebaixamento, tem eliminação para Baraunas, tem um monte de coisa. Mas pelo contexto, jogar vai ser uma vexame, mas uma das maiores frustrações vai passar o campeonato inteiro entre os 4 primeiros e na última rodada você não subir, Mas vai ser o maior vexame, Abel, por todo o contexto. O Vasco com esse elenco superior à da maioria dos times da Série B, por ter ficado tanto tempo no G4 e não sustentar essa vantagem, perder na última rodada. E também pela transição que está acontecendo. O Vasco sai de associação para a SAF, e uma SAF que foi omissa, assim. Mas não dava para a gente intervir porque não tinha contrato assinado, tem a burocracia, a política do Vasco. Se eu compro um apartamento, eu sei que vou passar a morar nele em 6 meses, eu vejo alguém querendo fazer uma reforma, amigo, você não vai fazer não, de jeito nenhum. Eu sou o dono agora. Derrubar a parede, já tem documento. Mas não era ainda. Mas dava para fazer como o Ronaldo fez no Cruzeiro. O Ronaldo também não era dono e falou, opa, aqui mando eu agora. No futebol, vocês não mandam mais nada. O Textor pegou a chave logo. E ali, se a SAF tivesse sido ali, protagonista... É que às vezes as coisas são mais difíceis no Vasco, né? Será que deixariam? Mas ainda... Os caras meterem a mão antes de estar contrato assinado? Tudo bem, vamos supor que o presidente Jorge Salgado ali, assumindo seu brilhantismo no futebol, uma gestão trágica de futebol do Salgado, não deixasse, mas a SAF assume e contrata o Jorginho. Contratou o Jorginho só... não, o cara tem história no Vasco. O que o Jorginho fez nos últimos anos para merecer um lugar no Vasco? Para falar, não, esse cara aqui tem até condição... Você não falou que estava largado, sem técnico? E continua. Não, e continua. O que o Jorginho agregou em 9 jogos? Técnico? Não agregou nada. Não agregou nada. O Vasco está jogando mas tem o futebol do mesmo... Isso? Abel... A gente pode discutir, esse elenco do Vasco não está à altura da tradição do clube. Mas para a Série B, Abel... Vocês acham que chegaria um técnico assim, em cima da hora? Não, pontualmente... Mudaria tudo da água pro vinho, o time ia passar a jogar? O Vasco não tem um elenco melhor que o do Sampaio Correia? Tem. O Vasco não tem um elenco melhor que o do Criciúma? Pelo amor de Deus. Para sofrer em casa como sofreu nesses jogos, isso daí é um vexame. Londrina, tem. É um vexame o Vasco melhor. É um vexame gigantesco. Pontualmente, ele tinha que pelo menos saber como jogar com o Nenê sem sofrer do jeito que está sofrendo. Que é uma coisa que a gente falou aqui. Só uma de muitas coisas que ele podia fazer. Eu acho que vocês acham que um técnico chega e muda tudo de uma hora para outra. Não é só técnico, não, mas a gente elencou vários fatores aqui. Não é assim. Fatores administrativos, pesam muito mais. Mas o Jorginho, para mim, é uma escolha equivocada também, como foi a do Maurício. Como a SAF, a 777 dizer permite... que a culpa do que acontece no Vasco é de técnico. Tô ouvindo isso faz uns 10 anos. Muda de técnico toda hora e não adianta nada. Abel, não muda nada. Mas é também, olha a bagunça que estava no Cruzeiro. Olha uma transição. O Pesolano começa praticamente sem elenco, não tinha jogador para dar treino. E conseguiu acesso no Cruzeiro. O próprio Zé Ricardo fez mais. Então, só tem chance de subir pelos pontos que o Zé Ricardo ganhou no começo. Tem chance de subir? Tem.
É isso, família vascaína, trouxe aí 2 desabafos aí da Transamérica aqui do Rio de Janeiro e do jornalista da ESPN, que eu acho que representa muito esse momento aí do Vasco, né? O Vasco realmente aí, como pegar um trecho aí do desabafo do jornalista da ESPN, com um elenco que é o segundo maior em termos de investimento da Série B, não conseguir se impor, né, contra times Londrina, Criciúma e Sampaio Corrêa dentro de casa. Realmente, quando você olha para esses jogos, né, a coincidência que a gente vê é que o Vasco foi amassado e que mostra, família vascaína, que a gente tem que deixar a emoção de lado. Alguma atuação que realmente se destacou em um determinado momento da temporada não dá. Para disputar a Série A não dá. É só a base que pode levar para 2023. O resto, irmão, vai com Deus, tchau e benção. Não dá, não. Vamos deixar a emoção de lado. A gente, ó, é com a cabeça, é com a razão. Não dá pra levar ninguém, que é muito sofrimento que eles estão fazendo a gente passar nessa Série B. Vou ficando por aqui, tamo junto. E é muito bom ser Vasco.